Fala, meu povo! Bisu do Ledu, Intensivão Enem! Hoje a nossa aula é sobre resolução dos exercícios que nós vimos aí sobre razão, proporção, grandezas, tudo bem? Então, nosso objetivo hoje é resolver exercícios, tudo bem? O primeiro exercício está dizendo o seguinte, ó, um pé de eucalipto em idade adequada para o corte rende, em média, 20.000 folhas de papel A4. A densidade superficial do papel A4, medida pela razão da massa de uma folha de papel por sua área, é de 75 gramas por metro quadrado. E a área de uma folha de A4 é igual a 0,062 metros quadrados. Tudo bem? Nessas condições, quantos quilogramas de papel rende em média um pé de eucalipto? Perceba o seguinte, nós temos algumas, vamos dizer assim, pegadinhas de leve aí no nosso exercício que a gente não pode se perder. A primeira informação é que nós sabemos, né, que massa seria densidade vezes área, ou que densidade é a razão da massa pela área, como foi dado, né, na informação do nosso problema. Então, se densidade do papel é a massa dividido pela área, então se eu quero saber a massa, é só eu multiplicar esses dois elementos. Tudo bem? Tá, só que nós temos algumas informações aqui. Primeiro, a densidade do papel é 75 gramas por metro quadrado, né? E a área é de 0,062 a de um papel. Só que ele diz que ele rende 20.000 folhas. Então, para eu descobrir a área, né, vamos dizer assim, todo o volume dessa área total aí, das 20.000 folhas, nós temos que fazer uma multiplicação. Então, para eu descobrir a massa, nós sabemos que a massa vai ser a densidade vezes a área. Só que a pegadinha está aqui, ó. Como ele quer a resposta em quilograma, nós vamos escrever os 75 gramas, só que a gente vai dividir por quanto? Por 1.000. Por que eu vou dividir por 1.000, Ledu? Porque nós sabemos que, ó, quilograma, hectograma, decagrama e o grama. Se eu estou em grama e eu quero vir para quilograma, o que eu faço? Daqui para cá, eu vou estar dividindo por 1.000. Se eu quero passar de quilograma para grama, a gente multiplica por 1.000. Então, 75 sobre 1.000, eu já tenho ele em quilograma. Ó. Isso é interessante que vai dar direto a nossa resposta. Legal? Tá. Qual que é a área? A área seria 0,062, correto? Porém, nós temos 20.000 folhas. Então, nós temos que multiplicar isso aqui por 20.000. Ah, então é só isso o exercício? É. Agora a gente só tem que fazer essa continha. A sacada dele está em a gente fazer a transformação do quilograma. Ledu, e se eu não fizesse? E se eu simplesmente multiplicasse por 75? Tudo bem, você ia ter a massa em grama, no final a gente transformava para quilograma. Não tem nenhum problema. A vantagem é que como eu tenho 3 zeros aqui, ó, eu já elimino 3 zeros daqui, e agora eu só tenho que fazer essa multiplicação de 75 vezes 20 vezes esse 0,062, né? Se você não quiser fazer conta com vírgula, você pode cortar a vírgula aqui, ó, e aí você coloca também 3 casas, põe 1.000 aqui. Desta maneira, eu posso simplificar mais um zero com outro zero. E agora a gente tem 75 vezes 62 vezes 2 dividido por 100, tá? 75 vezes 2, isso dá 150, vezes 62, dividido aqui por 100. Para facilitar a nossa vida, vamos dar uma simplificada nesse zero. E agora, para ficar mais simples ainda, a gente pode, ao invés de multiplicar 15 vezes 62, a gente pode simplificar o 10 e o 15 por 5. Ó. Aqui vai dar 2, dividir por 5, aqui dá 3. E aí eu posso dividir novamente por 2, e aí eu simplifico bem a minha conta. Ó. 62 por 2, isso dá 31, e aqui dá 1. Então, aí sobrou para a gente, então, aqui, ó, 3 vezes 31, a nossa massa vai ser 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3. Então, a nossa massa aqui virou 93 kg. Tudo bem? Ah, Ledu, eu não gosto muito desse lance de ficar simplificando, de ficar cortando, atrapalha muito. Então, não tem problema. Você poderia fazer toda a conta, né, de multiplicação normal, lembrando que você estaria aqui com 75 dividido por 1.000, isso aqui seria 62 também dividido por 1.000, e aqui eu teria o 20.000. Então, já que para você de repente é mais fácil assim, você pode fazer. Eu só aconselho cortar, né? 1, 2, 3, 4 zeros com 1, 2, 3, 4 zeros, ó, facilita bastante.
E agora você multiplicaria 75 vezes 2 vezes 62 e depois dividiria isso aqui por 100. Ou seja, isso aqui vai dar 9.300 dividido por 100 quilogramas. Então, corta 0 com 0. Isso aqui dá 93 quilogramas. Tá? É só uma questão de gosto. Né? Eu, particularmente, prefiro fazer os cortes. Mas tem aluno que não gosta, então pode fazer as contas normais que não tem problema. Ok? Uma torneira está gotejando água em um balde com capacidade para 18 litros. No instante atual, o balde se encontra com ocupação de 50% de sua capacidade. A cada segundo caem 5 gotas de água de torneira e uma gota é formada, em média, por 5 vezes 10 a menos 2 ml de água. Quanto tempo, em hora, será necessário para encher completamente o balde, partindo do instante que nós estamos aí, que é o instante atual? Percebe então que nós temos um balde com capacidade para 18 litros, nós estamos com 50% ocupado, então, ou seja, 50% é a metade, né, de 18. Isso significa que eu tenho 9 litros para encher. A gente já tem aqui dentro 9 litros e eu preciso de 9 litros para encher. Perceba que a torneira ela coloca 5 gotas por segundo. Além disso, uma gota ela tem 5 vezes 10 a menos 2 ml de água. A pergunta é quantas horas ele vai encher aqui? Então, perceba o seguinte, se ele coloca, nós precisamos encher, né, 9 litros. Isso é o que a gente precisa para completar aqui. Nós sabemos que 5 gotas caem por segundo. Só que então, essa vazão, nós vamos chamar aqui de vazão, né, 5 gotas por minuto, seria 5 vezes o volume de uma gota. O volume de uma gota é 5 vezes 10 a menos 2. Só que isso que a gente está fazendo está em ml, certo? Só lembrando que nós temos ml, né? Nós temos o CL, nós temos o DL e o L, ou seja, mililitro, centilitro, decilitro e o litro. Como nós estamos em mililitro, para voltar para o litro, a gente vai dividir por 1000, ou seja, dividir por 10 a terceira. Ou, se quiser, multiplicar por 10 a menos 3. Né? Só lembrando da relação. Ó. 10 a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 10 a terceira. Então, só para a gente lembrar disso, né? 10 a terceira aqui é 1000. Dividir por 1000 é a mesma coisa que 10 a menos 3. Então, observe que o que a gente está fazendo aqui é calculando a vazão, né, da torneira, a quantidade de água que está caindo, só que aqui está em ml. Então, o que a gente tem que fazer? Eu preciso fazer um ajuste aqui, ó. Eu vou multiplicar isso aqui por 10 a menos 3, porque daí eu tenho a resposta agora em litros, tá? Até porque eu vou comparar litro com litro, beleza? Então, qual vai ser a nossa vazão aqui? Percebe que o volume, né, na verdade não é nem a vazão, mas o volume de água que está vindo aqui, a vazão de água, ela está sendo 5 vezes 5, 25, vezes 10. Com a minha multiplicação aqui, a gente copia a base, soma os expoentes. Então, 10 elevado a menos 5. Isso aqui em litros. Ok? Tá. A pergunta é, nós queremos saber quantas gotas aqui, né? Quanto volume de água eu preciso para colocar aqui dentro. Então, qual o volume, né? Quantas gotas eu preciso aqui dentro? Ó, eu tenho 9 litros. Aqui dentro está caindo 25 vezes 10 a menos 5 litros. Então, quantos desse cabe aqui dentro? Então, a quantidade ali desse volume aqui, nós vamos estar trabalhando, porque eu tenho que lembrar que isso aqui é litros por segundo. Não é isso? Olha lá, é o volume que cai por segundo. Então, agora, quando eu dividir esse por esse, eu vou estar fazendo o cálculo assim, ó. Eu vou pegar 9 litros, vou estar dividindo por 25 vezes 10 a menos 5 litros por segundo. Então, a resposta que nós estamos encontrando aqui vai ser em segundo. Daí eu tenho que fazer a conversão para hora, porque é o que ele quer aqui no final do problema, certo? Então, agora vamos lá. Como é que eu faço essa divisão? Eu divido normalmente 9 com 25 e aqui eu tenho 1 sobre 10, vai ficar assim, ó. 9 sobre 25 vezes 1 sobre 10 a menos 5, é a mesma coisa, só separando para você enxergar que isso passa para cima. E aí eu tenho que fazer a conversão de segundo. Então, nós temos que lembrar o seguinte, hora, minuto,
e segundo. Quando eu quero transformar uma hora direto para segundo, eu multiplico isso aqui por 3.600. Quando eu quero passar de segundo para hora, eu divido por 3.600. Então, vamos lá. 9 dividido por 25, isso aqui vai dar 0,36. Observe que isso aqui eu posso escrever como 10 elevado à quinta. Ó. Só que isso está em segundos. Então, nós vamos dividir isso aqui por 3.600. Para facilitar a nossa vida aqui, o que a gente pode fazer? Escrever isso aqui assim, ó. O 36 vezes, ó, vou transformar isso aqui em notação científica, ó. Andei 2 casas, então eu volto 2 casas no menos 2. Isso aqui vezes 10 à quinta, dividido. Aqui embaixo eu vou escrever 36 vezes 10 elevado ao quadrado, ó. Tá? Cuidado para não cortar esse com esse, porque aqui é menos 2, aqui é 2. Então, na verdade, o que está acontecendo? Isso aqui vai ficar assim, ó. 36 por 36, isso dá 1. 10 elevado a menos 2 vezes 10 à quinta, isso aqui fica 10 elevado à terceira. Dividido por 10 elevado ao quadrado. Logo, o tempo que nós estamos procurando, né, vai ser 1 vezes 10 elevado a 1. Isso aqui da hora. E aí, a alternativa que a gente vai procurar aí é exatamente isso, é o 10. Né? A gente está procurando o 10 horas aí. Só que na forma de notação científica ficaria assim, 1 vezes 10 elevado a 1. Entendeu? Lógico que a gente podia fazer essas contas de uma maneira muito mais rápida e tal, mas como eu queria fazer já uma revisãozinha de notação científica, porque como está no problema isso pode cair para você, então não sei como é que está aí o seu esquema com notação, é muito importante a gente escrever isso dessa maneira. Toma muito cuidado com as unidades de medidas que o problema nos fornece e a forma como ele pede. Você percebeu que o Enem, ele não é difícil, você tem que ter uma atenção para ele, né, uma atenção, um carinho especial, para você não cair nessas pegadinhas que ele pode estar colocando para a gente. Vamos para o próximo? Um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário um valor de até R$1.000. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de 5 países que desejavam visitar e também sobre as estimativas de gasto diário em cada um, com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário em real. Grifa aí. O quadro abaixo mostra aí as informações que eles tiveram. Né? Então, país na primeira coluna, moeda local, taxa de câmbio e qual é o gasto diário com aquela moeda. Nessas condições, qual será o destino que ele vai escolher para a viagem? Percebe que aqui nesse exercício, né, as informações que a gente tem na nossa tabelinha aí, nós vamos olhar para a taxa e para o gasto. O gasto está na moeda do país. E a taxa de conversão é quanto que a nossa moeda está valendo. Então o que a gente precisa saber é o seguinte, 315 euros. Né? Eu tenho aqui a 3,14 o real. Então nós vamos fazer o quê? Uma multiplicação, né? Quanto que eu tenho aqui? 314 vezes esse. Vou só fazer a multiplicação de cada um deles aqui. E isso aqui vai me dar o gasto, cada um deles, e aí eu vou ver qual que é o gasto menor. Então qual que é a sacada do exercício? Saber fazer conta de multiplicação. Então o único trabalho que esse exercício tem para nós é de continha mesmo. A gente vai vir aqui e vai fazer, ó, 315, nós vamos multiplicar por 3,14. Lembrando que quando a gente vai multiplicar com vírgula, a gente não se preocupa com a vírgula, a gente coloca casa embaixo de casa, ou seja, unidade, dezena e centena, esquecemos a vírgula e no final a gente faz a composição. Então, olha lá, 4 vezes 5, isso aqui dá 20, vão 2, 4 vezes 1, 4, 2, 6, 4 vezes 3, isso dá 12. Sinalzinho de mais, vamos no 1 agora, né? O 1 é legal porque é só copiar. Então, 315, sinalzinho de mais, ou 0, como você está acostumado a fazer. De novo, vou multiplicar por 3. Agora vai ser 3 vezes 5 dá 15, vai 1, 3, 1, mais 1, 4. E 3 vezes 3, 9. Somando aqui dá 0, 6, 5, 11, vai 1. Então, eu tenho 5, 6, 7, 9, 4, 3, 7, 1, 8, 9. E agora, Ledu, 2 casas depois da vírgula, então a gente conta, ó, 1, 2. Ou seja, aqui eu vou ter um gasto de 989,10. Percebeu? Para a gente não ficar perdendo muito tempo aqui, eu vou colocar agora as outras continhas, que eu queria só mostrar para vocês como que a gente faz essa conta.
Vou colocar o resultado aqui agora e a gente vai fazer a comparação para ver qual a resposta que a gente vai dar. Tá? Percebe então que, né, a multiplicação já preenche para nós aqui, então 1.084,20, 856, 861 e 1.229. De todos esses, o menor valor é 856, que equivale a gente fazer então essa viagem escolhida para a Austrália. Legal? É um exercício complicado? Não, é um exercício trabalhoso, né? Muita continha. Lógico, não é a questão que você vai fazer logo de imediato, você vai deixar ela para o final, porque ela é fácil, mas ela é trabalhosa. Então a gente deixa ela para o final, e aí vai meu bizu, deixa ele para o final, porque você vai pegar outras que são muito mais ágeis, muito mais rápidas, continhas simples, e depois lá no finalzinho você perde o tempo fazendo a continha, porque você vai acertar, mas vai ter todo um trabalho que você vai ter que fazer. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores de quilocal, né, ou quilocaloria, gastos em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades, conforme aí contado em minuto. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocaloria por minuto? Perceba que o nosso gráfico aqui nós temos então tempo, minuto, quilocaloria, né? O que nós desejamos é descobrir qual dessas atividades gasta mais quilocaloria por minuto, ou seja, a razão, né, entre quilocal por minuto. Então, o que a gente vai ter que fazer? Novamente, um trabalhinho aqui de uma razão, né, uma divisão entre todos esses que estão aqui, ó. Então, nós vamos colocar aqui as 5 atividades, e aí nós temos a primeira atividade, nós temos lá, ó, 20, né? 20 quilocaloria num tempo de 10 minutos. O próximo, nós temos aqui, ó, 100 para 15. Então, aqui eu tenho 100 para 15. 80 para 30. Então, nosso objetivo é descobrir qual dessas aqui é a maior fração, ou seja, a maior razão, né? A divisão entre eles. Então, percebe que se nós simplificarmos aqui, isso aqui dá 2. Se a gente simplificar aqui, né, dividindo, por exemplo, por 5, eu tenho aqui, ó, dividindo por 5, isso aqui dá 20, dividindo por 5, isso aqui dá 3. Tá? Não vou fazer a conta, vou deixar desse jeito. Se eu cortar aqui dá 0, se eu dividir isso aqui por 2, aqui dá 6. Perfeito? Aqui, 100 por 25, o 25 cabe 4 vezes, então aqui é 4, e aqui é 8 terços. Beleza? Vamos lá. Como é uma prova para a gente ser rápido, eu quero o maior. Observe, 2, o 4 e o 8 dividido por 3 é 2, alguma coisa, está fora. Então a nossa dúvida ficaria, tá aqui ou aqui, ó. E aí vem a sacada, ó. 20 dividido por 3, perceba que 3 vezes 6 dá 18. Então isso aqui vai dar 6, alguma coisa. Logo, esse cara aqui é o maior e a maior da resposta das atividades aí é o número 2. Percebeu? A gente dá uma simplificada, analisa e já resolve rapidamente. Ó. Então, esse aqui está fora, esse estava fora e esse estava fora. Eu fiquei entre esses dois. Isso aqui é 6, então se é 6, é maior que 6. E assim está feito. Uma outra maneira de olhar para isso aqui, ó, percebe que 20 terços seria a mesma coisa que 18 terços mais 2 terços. Ó. Isso aqui eu sei que é 6. Então, 6 mais 2 terços, aqui é 0,66, né? Então dá 6,6. Mas só para entender que vai ser um inteiro mais alguma coisa. Nosso próximo aqui, uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade, pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até a sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituir o objeto em pelo menos 5% do valor desse objeto. Ela sabe que o custo com o transporte será de 1/5 do valor atual do objeto e, como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa, desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto. Nessas condições, o percentual do valor do objeto dado como recompensa que ela deverá ofertar vai ser igual a... Perceba o seguinte, o objeto, a gente não sabe o valor dele, nós vamos chamar de X.
O custo com o transporte é 1/5 de x, certo? E o valor da recompensa a gente quer dar o maior possível, desde que não ultrapasse, né, o valor total do objeto. Então, o máximo de recompensa que eu posso dar seria o que o objeto custa, menos o que eu vou dar de transporte. Você concorda comigo? Ó, recompensa seria x, né, que é o quanto o objeto custa, menos esse 1/5 de x. O x, 1 inteiro, menos 1/5, tá? Então, isso aqui, se eu fizer a continha aqui, eu tenho 5 vezes 1, 5 menos 1, isso aqui é 4/5. 4/5 de x. Como eu quero esse valor em percentual, a gente multiplica isso aqui por 100, né? Ou faz a divisão e multiplica por 100. Observe que isso aqui vai ser 80%. Isso aqui é uma maneira de pensar. Uma outra maneira de pensar é a gente já pensar assim, o que é 1/5? 1/5, se eu multiplicar por 100, ele equivale a 20%. Então, se 20% é o transporte, aqui seria você trabalhar 100%, que é o custo da mercadoria, menos o 20%. Ó. Aí já sai direto também, fica mais rápido. Então, é uma questão de gosto. A forma como você quer. Quer trabalhar com as frações e depois no final transforma, ou já trabalha a fração na forma de percentual e aí a resposta sai mais rápida, sai direta. É uma linha de raciocínio bem tranquila. Nossa, Ledu, eu estou batendo o olho, essas questões são de Enem? São de Enem, são questões que caíram para Enem. Mas elas não são difíceis. Mas quem falou que Enem é difícil? Enem ele é trabalhoso, ele é cansativo, né? Exige uma resistência sua. Mas se você tiver ali com a atenção legal, bem, né, centrado, com o tempo administrado e com a cabeça bem bacana, aí ó, Enem, essa vaga é minha. Sim, essa aula nossa referente à resolução de exercício, ela vai parar por aqui e a gente vai te auxiliar a chegar aí a atingir o 900 mais em matemática, que é o nosso objetivo, tá ok? Aquele grande abraço, continue aí com a nossa próxima aula, assista a nossa próxima aula, ok? Forte abraço e convide seus amigos, vem pra cá, bisu do Ledu, tchau!